Olá, sou o professor Júlio César Sanches, coordenador de mais de 27 pós-graduações pelo Brasil, em Brasília, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo também. Então, realmente quero dividir o conhecimento com você. A intenção nesse curso é preparar você, advogado, advogado iniciante, advogado que está mudando de carreira, né? Na verdade, está mudando de ramo do direito, preparar você para uma nova porta, realmente um novo mercado dentro do direito, tá bom? Então a intenção é realmente fazer um curso de alto nível e voltado à prática. Porque teoria a gente acha fácil, né? Teoria a gente acha nos livros, em apostilas, acha no Google, o que está faltando é prática. Então a gente vai conversar sobre a prática, que é a prática que sustenta os nossos filhos. Assim? Então, juntos, nós vamos dar andamento nesse curso, tá bom? Espero que ajude na sua carreira e realmente você consiga, com esse curso, atingir realmente o sucesso, tá bem? Venho convidar você para continuar estudando aqui com a CBEL, realmente os melhores professores do mercado, um curso sério, com um bom custo-benefício, tá bom? Então, vamos lá, estamos juntos nessa. Professor, como que começa essa história de regularização de imóvel? Como que funciona isso? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui, ó. Vem comigo aqui, olha só que interessante, ó. Nós temos a posse e temos o domínio. Professor, posse e domínio é a mesma coisa, não é não, hein? Quem tem a posse muitas vezes não tem o domínio. O que quer dizer posse? Posse é a posse fática. Nesse momento, eu, o Paulo e o Leandro estamos nos estúdios da CBEL, nós temos a posse, né? Então posse é isso, é usar, usufruir. Quem usa, usufrui, tem a posse. Domínio, quem tem o domínio tem o registro, tem o imóvel no nome. Toda vez que eu falo de domínio, quer dizer o quê? Documento. O imóvel, quando eu falo você tem um domínio, você tem um documento do imóvel. E não é qualquer documento. Não é um contrato particular, não é uma escritura pública, é o registro. Domínio é registro. E registro significa o quê? Cartório de imóveis, que é uma competência, né? Professor, eu posso levar para registrar em qualquer cartório de imóveis? Não. Existe uma competência, existe uma divisão dentro do seu estado, do seu município. Cada cartório tem a sua competência. No estado de São Paulo, nós temos no município de São Paulo, nós temos aí 18 cartórios de imóveis. Então, Rio de Janeiro, nós temos uma divisão de 6 cartórios de imóveis e assim por diante. Então, cartório de imóveis, nós temos uma divisão municipal. Lembra você que cartório é delegação do Tribunal de Justiça. O dono do cartório, como se fosse dono. Falar que é dono está errado, né? Mas entre colegas, entre amigos aqui, para ficar mais didático, mais fácil, é realmente o dono do cartório. O concurso de cartório, eu costumo dizer que é o melhor concurso do Brasil, não tem outro. Professor, eu vou ser juiz. Meu Deus do céu, vai fazer só sentença, vai ficar louco, né? Tem meta, o Conselho Nacional de Justiça dá meta para juiz. Não é realmente o concurso que eu acho realmente a galinha de ovos de ouro, né? Realmente é um concurso que você tem que gostar, só se é algo que você gosta, quando a gente gosta de uma coisa diferente. Mas realmente o melhor concurso que tem no Brasil é o oficial de cartório, porque não tem limite de ganho. O sujeito passa no concurso de cartório, vai receber a delegação, né? Ou seja, por delegação, o cartório do Tribunal de Justiça estadual, e ele vai tocar o escritório. Professor, e ele vai assumir no lugar de quem? De quem saiu. Ou uma aposentadoria compulsória, ou por morte, né? Na verdade, normalmente é morte, porque ninguém larga o osso, não. Na verdade é essa, né? Fica até morrer no cartório, né? Porque aproveita o máximo. Paga todo mundo, que sobra é dele. Olha que coisa, olha como funciona o cartório. Então, realmente é um concurso muito interessante nesse sentido. Gera qualidade de vida, né? E também gera essa boa remuneração. Então, cartório, cuidado. O concurso de cartório, que é por delegação do Tribunal de Justiça, nós temos várias espécies de cartórios diferentes. A primeira divisão mais importante, mais didática para a prática na advocacia é entender que nós temos os registradores e também os tabeliões. Professor, registrador e tabelião faz a mesma coisa. Faz nada, hein? Não vamos confundir as coisas, né? Nhoque é nhoque, macarrão é macarrão. Ah, mas tudo é massa, mas cada um tem um nome diferente, né? Então, não vamos confundir a coisa. Quando eu falo de tabelião, ele faz escritura pública. A grande função de um tabelião é fazer escritura pública. Então, é chamada pelo novo CPC de ata notarial. Ata notarial. Então, o tabelião faz ata notarial. Escritura pública, a nova prova do CPC, que nós vamos conversar sobre isso. Então, o tabelião faz escritura pública. Cartório de imóveis não faz escritura pública, ele faz o registro. Assim, também o cartório de registro civil, ele faz registro. A escritura pública de emancipação, entre outras, é feita também pelo tabelião. E aí eu pego essa escritura pública e registro no cartório competente. Registro civil, registro de imóveis. O que eu quero dizer para você é que existe uma divisão em tabelião, no serviço do tabelião e o serviço do registrador. Tá? Então é muito importante entender isso. A prática do direito imobiliário, a prática de um curso como o nosso de regularização de imóveis, o início da coisa é isso. Entender a grande diferença de um tabelião
entender a diferença do serviço do tabelião para o serviço do registrador. Registrador registra, faz a verbação na matrícula do imóvel. Já o tabelião faz escritura pública. Entendendo todo esse contexto, fica mais fácil. Volta aqui, vamos lá, juntos, hein? Posse. Quando eu falo de posse, quem tem a posse, muitas vezes não tem o domínio. Pode até ser que quem tem o domínio tem a posse também. Ou seja, ele tem um imóvel no nome dele, ou seja, ele tem um documento, e aí sim ele mora lá. Então ele mora lá e ele tem um documento no nome. Ele tem um registro, ele tem um domínio e também tem a posse. Mas no Brasil, eu afirmo com muita prática, o professor que atua muito no direito imobiliário, que cerca de 70%, 70% no Brasil tem posse, não tem domínio. E muita gente, o leigo, não sabe nem a diferença disso. Não sabe porque falta de informação, não sabe porque não é divulgado, não sabe porque é leigo, né? Então, quem conhece isso é você que está nos assistindo, você que vai explicar isso. Posse, quem tem a posse tem segurança jurídica, professor? Não tem. Quem tem domínio tem segurança jurídica? Tem. Porque o domínio é o registro. Quando o imóvel está no meu nome, eu vou transmitir para outra pessoa se ela realmente comprou esse imóvel. Então eu vou transmitir para ela. E aí ocorre a transmissão. Então gera uma segurança jurídica. Por quê? Não vou vender para 2, 3 pessoas, né? 4 pessoas, 5 famílias diferentes. Isso evita a dupla, tripla venda, né? A posse realmente pode ocorrer fraude. Eu pego, vendo um imóvel, falo que é meu, e vendo para o Paulo. O Paulo contente, vira para mim e fala assim, só vou morar nesse imóvel na hora que eu casar. Só que casar, eu vou casar em agosto. Aí eu falo, Paulo, já em agosto, né? Ele vira e fala, agosto de Deus, né? Não quer casar, né? Então olha só que se vergonha, quer enrolando a menina, né? E aí ele comprou o imóvel e a casa vazia. Aí ele pega o Paulo e fala, não vou morar lá, comprei a posse, mas vou ver o que eu vou fazer com essa posse. Eu, maldoso, com má fé, conheço o Leandro e vendo a posse pro Leandro. Ou seja, eu vendi a mesma posse 2 vezes. E posso vender a terceira, a quarta. Posse não gera segurança jurídica porque é um contratinho de gaveta. E esse contratinho de gaveta, como o próprio nome diz, fica na gaveta. Ou seja, não gera publicidade, ninguém fica sabendo. Olha o risco disso tudo. Então o ideal, você comprar um imóvel com registro. Só é dono quem registra. Então realmente é um ditado antigo e verdadeiro, né? Só que posse dá muito dinheiro. Tem muitos investidores que só investem em posse, porque posse é mais barato. Quando eu falo de posse, comprar um imóvel, a posse no imóvel, eu vou pagar cerca de 40%, 50%, 60% no máximo de valor de mercado. Quando eu compro um imóvel regular, eu vou pagar o valor de mercado um pouquinho menos se o país está em crise, mas não dá para fugir muito. Quem compra a posse, paga barato. E paga barato, pode revender a posse. Quem tem a posse pode colher os frutos. Isso mesmo, pode colher os frutos. Se tem uma árvore com uma maçã, você pode pegar, não é crime, professor, não é. Porque quem tem a posse pode colher os frutos, essa é a regra do jogo. Quem tem a posse também pode alugar, porque também é considerado frutos, né, daquele imóvel, então também pode alugar. Então vamos conversar, tem muita coisa para a gente conversar, mas o início para você realmente entender sobre regularização de imóveis, que é um baita mercado, é você entender realmente a diferença de posse e domínio. Posse é a posse fática, eu estou na posse daquele imóvel. Domínio é registro. Registro, eu quero lembrar você que nós temos a matrícula e a transcrição. Matrícula após 1973. Antes de 1973, nós chamamos de transcrição. Professor, é diferente? Não, é igual, só muda o nome, né? Ambas são certidões de propriedade. Quando eu vou no cartório, para não errar, fica a dica prática. Esse curso, a intenção é te ajudar com várias dicas práticas. Quando você vai no cartório, para não errar, não comer bola, se você ainda não sabe, se você confunde matrícula com transcrição, basta você falar assim, me envia uma certidão de propriedade. Pronto, você já não erra. Porque certidão de propriedade é o gênero das 2 espécies, né? Então são manhas que a gente, realmente na profissão, com o tempo a gente vai adquirindo para não errar, né? Eu costumo dizer, uma vez uma aluna perguntou, professor, eu sempre confundo. Eu faço ação trabalhista e faço ação civil. E na audiência, como é o contrário, eu sempre confundo. Aí eu falei para ela, então o que você pode fazer? Quando você for numa audiência civil, trabalhista, já que você confunde toda hora, fala para o colega advogado, pode entrar, pode sentar. Aí onde ele sentar, você senta no outro lado, né? Então é uma dica prática, né? A vida é isso, né? Então realmente é interessante, por quê? Porque aí não vai passar vergonha. A pessoa sentou primeiro, o lugar que sobrou, ela sentou. E se a outra pessoa sentar errado, quem sentou errado foi ela, né? Então fica uma dica prática. Matrícula e transcrição, para não errar, realmente é certidão de propriedade, tá?
Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. É assim que eu vou guardar. E isso é o documento. É muito comum, né, o pessoal confunde muito SIC com CPF. E não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só mudou de nome, né? Então, matrícula e transcrição é a mesma coisa. É o documento, é o RG do imóvel, tá? Professor, numa transação imobiliária, o que é o básico do básico? Eu solicitar, realmente, tenho que solicitar uma certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Não dá para mim fazer uma advocacia preventiva, não dá para fazer uma assessoria imobiliária sem conhecer realmente o imóvel, o documento do imóvel, para saber quem é dono. Então fique atento em relação a isso. É muito importante. Costumo dizer que posse no Brasil, cerca de 70% tem posse. Então é um ótimo mercado. Ótimo mercado para investidores, ótimo mercado para advogados da área. Por quê? Porque todo mundo vai cair a ficha e vai querer regularizar esse imóvel. E a regularização desse imóvel normalmente é através do uso campeão. Não é urso campeão não, e nem muito menos uso campeão. Deveria ser, porque a hora que consegue ganhar é um campeão, mas é uso campeão, tá? Pode ser ou uso campeão ou a uso campeão que está correto. A nomenclatura, tanto no gênero masculino e feminino, está correta, tá bom? Então, muito importante você saber. Então, posse é um excelente mercado. Quando eu falo de matrícula, então, ou transcrição, vamos entender isso aqui. Olha que interessante, Professor, matrícula e transcrição é muito diferente, é a mesma coisa, não tem desculpa, né? Então, vamos parar de confundir isso daí. Olha que interessante, quando eu falo de matrícula, eu vou lembrar de um documento assim, você provavelmente já pegou uma matrícula na mão, né? Quando você pega a matrícula, matrícula 001, falou da matrícula, é importante também você saber que dentro dessa matrícula tem a descrição do imóvel, né? Então, normalmente é aquela coisa estranha, esquisita, né? Do sol para a lua, do lado direito, do sol do mar. É um negócio estranho, ninguém entende aquilo. Mas é uma informação importante. Nessa descrição aqui, não tem só a rua, número de contribuinte, né? Não tem, não. Na verdade, é uma descrição realmente diferente, que a gente muitas vezes estranha. Mas fato é que realmente é muito importante. Tanto é qualquer contrato que eu for fazer, contrato imobiliário, é muito importante copiar isso aqui na íntegra. Copiar tudo. Tem muito colega, não, isso aí que informação louca, do sol para frente da lua, perto do mar, né? E fala, não vou copiar isso aí não, que coisa de louco, vou direto pro endereço, ganhar tempo. E depois não consegue averbar. Depois não consegue usufruir disso numa carta de adjudicação, que a gente vai conversar sobre isso já já. É muito arriscado, hein? Então é importante você se atentar a isso, sempre faça o quê? Copie o que está na matrícula. Qualquer contrato que você for fazer na sua vida, seja um contrato de gaveta, compromisso, promessa, contrato preliminar, qualquer contrato de direito imobiliário é importante copiar. Eu oriento até copiar até no contrato de locação, porque realmente para não confundir, para não falar que é outro imóvel, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso também. Então isso é a matrícula. Embaixo vem o nome dos donos, né? Então João Maria, Aí João Maria vendeu para quem? Pro nosso amigo Leandro, que tá aqui no estúdio, aqui, olha só que legal, aqui, Leandro foi lá e comprou. Aí o Leandro é amigo do Paulo, fez impressão, quem comprou? O Paulo, né? Aí o Paulo falou, pra que eu quero essa casa? Só dá despesa, eu não vou casar não. Entre casar uma bicicleta, eu vou ficar com a bicicleta, tá certo ele, né? Muito mais vantajoso, faz bem pra saúde, não é assim? Faz bem pra saúde, não gera gasto. E aí o Paulo vende pra quem? Pro amigo dele, o Júlio. Olha só. Professor, então peraí. Então uma matrícula pode ser pode ser igual uma capivara de um bandido, é isso mesmo, né? Tem matrículas que você pega aí de 6, 7 páginas, é um horror. Várias transmissões. Eu peguei uma matrícula outro dia que eu não acreditei. Tinha 36 páginas, 36 páginas. Meu Deus do céu. O que ficou mais no imóvel ficou acho que 2 anos. Depois vai passando um pro outro. Que coisa, né? Acho que é casa mal assombrada, só pode ser, né? Então cuidado com isso, hein? Então isso é matrícula pelo princípio da continuidade. Eu vou fazendo as anotações. Quero trazer uma informação importante para você. Olha que interessante, matrícula ou transcrição é a mesma coisa. Antes de 73, transcrição. Após 73, matrícula. Fato é que nós temos aí uma diferença muito grande entre registro e averbação. Professor, quando eu faço averbação? Averbação são atos da vida. Averbação são atos da vida. Toda vez que eu me divorcio, averbação. Toda vez que eu separo, averbação. Ocorreu um óbito, eu posso averbar o atestado de óbito. Averbação são atos da vida. Casou? Separou? Averbação. Registro é só transmissão. Isso é o termo correto, né? Então tem muitos estados aí que chama o mesmo ato de registro e averbação. Não é o correto. O correto é separar registro com averbação, porque são realmente situações diferentes.
Registro é a transmissão. Eu comprei, vendi para o Leandro, Leandro vendeu para o Paulo, ocorreu o quê? A transmissão, registro. Averbação, eu averbo informações, atos da vida. Averbação, eu faço a averbação de uma promessa de compra e venda. Averbação, eu faço a averbação de um compromisso de compra e venda, tá? Então, tem que separar. A intenção desse curso é te preparar, você doutor, você doutora, você corretor, quem é do ramo, investidor da área, a intenção é você ter uma boa noção, uma boa bagagem prática de regularização de imóveis, tá bom? Então, vamos lá. Então, tem que entender isso, é importante, isso chama registro. Professor, e por que desse jeito, professor? Porque tem essa matrícula, tem que ser assim, porque nós temos uma lei que regulamenta isso, né? Essa lei é a Lei 6.015 de 73, olha só. Essa lei 6.015 de 73 é a lei realmente que cuida dos registros públicos no Brasil. Então essa lei, quem conhece direito imobiliário, conhece essa lei. Quem precisa do direito imobiliário, conhece essa lei, tá bom? Então muito importante você saber.